Paulo estava preso, e mesmo assim não deixou de avançar, mesmo assim não deixou de pregar o Evangelho, continuou pregando para a guarda pretoriana. Por quê? Porque a missão dele era produzir frutos, mesmo em meio ao cansaço mental, espiritual ou físico. Precisamos avançar, porque os frutos irão aparecer. E mesmo em meio aos tempos difíceis, quem não passa pelo dia mau? Por isso oramos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. O mal ali pode ser entendido como o dia do maligno. O dia do maligno. E o apóstolo Paulo reverbera essa mesma ideia quando escreve Efésios 6. Precisamos orar em todo o tempo para resistirmos ao dia mau. O dia do maligno, ele aparece na vida do cristão. Porque o maligno está sempre ao derredor do cristão, rugindo. E o leão, ele ruge com o objetivo de paralisar a vítima, de causar paralisia. E quando esse dia chegar, estaremos prontos para avançar, para desfazer as obras do maligno, mesmo em meio aos tempos difíceis. Precisamos continuar perseverando na obra do Senhor, porque o nosso chamado consiste em produzir frutos com impactos no âmbito temporal, mas também que estarão presentes por toda a eternidade. E uma outra orientação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Mas antes de explorar esse tópico do sermão, o cristão deve ser abundante na obra do Senhor, eu quero apresentar aqui 4 tipos de servos. Eu perdi o horário, falaram meia hora, mas acho que eu comecei... Mais 10? Tá bom. Eu quero tratar aqui dos 4 tipos de servos. E esses servos existiam no mundo antigo, mas também existem na igreja. E eu acredito que todos saibam, né? Doulos, em grego, significa escravo. Esse é o significado de doulos, quando aparece no Novo Testamento grego, ou doulos, né? Então, o escravo, existem 4 tipos de servos, 4 tipos de servidores do reino de Deus, trazendo aqui para nós. O primeiro dele é o servo mandrião. Mandrião é um adjetivo bonito para falar o servo preguiçoso. Então, aquele servo que sabe fazer as coisas, mas sempre dá um jeitinho de não fazer. Existe na igreja do Senhor servos mandriões? Sim, existem. Faz parte da natureza humana. A natureza humana, segundo os neurologistas, psicólogos e psiquiatras, busca o menor esforço. Então, quanto menos esforço, melhor. Precisamos economizar energia, né? Então, o servo mandrião é o primeiro tipo de servo. O segundo tipo de servo, o servo terceirizador. Aquele servo que, bom, eu sei fazer as coisas, mas deixa para outro fazer. O outro faz por mim. Então, o servo terceirizador também está presente, tanto no âmbito secular, quanto no âmbito eclesiástico. E nós não podemos ser servos terceirizadores. Não podemos ser servos mandriões. Devemos ser servos diferentes, conforme o apóstolo Paulo salientou, e vamos explorar. E existe também o servo burocrático. O servo burocrático é aquele que faz apenas o que lhe é pedido.
apenas o mínimo. Não, eu só quero fazer aquilo que me pediram. Não quero ir além disso. E o servo burocrático, não sei quantos são funcionários públicos aqui, mas ele se faz presente de maneira muito numerosa, né, nos departamentos públicos. Nos órgãos públicos, ele se faz muito presente. Né? Eu já me deparei com várias experiências, né? Tipo, chegar lá, não, isso aí não é da minha competência, procura outra pessoa, liga em tal número. Não, mas você pode fazer. Não, mas eu não posso. Essa pessoa poderia fazer, poderia dar uma orientação maior. E não acontece, né? Então, o servo burocrático, nós não podemos ser servos burocráticos. Mas existe um quarto tipo de servo que todos nós devemos ser. Servo abundante. O servo abundante. O Filho de Deus, o cristão, precisa ser um servo abundante. E eu quero chamar a atenção para esse adjetivo abundante. Abundante vem de uma palavra latina, abundare, que significa transbordar além da borda. Muitas vezes, eu não tive essa experiência ainda, não sei se alguém aqui teve. Você está lá na beira da praia, de repente aquela onda vem e começa a derrubar as barracas, começa a levar as térmicas, os coolers, os guarda-sóis. Então, esse é o significado de abundante, além da borda. Uma água que extravasa além da praia. E nós precisamos ser servos abundantes, porque a graça de Deus, ela deve transbordar a partir das nossas vidas, por meio das nossas vidas. A graça do Senhor precisa transbordar para fora, impactando as pessoas à nossa volta, trazendo, levando frutos, levando verdades, levando santidade. A nossa vida precisa transbordar, porque Deus transborda o tempo todo. Deus transborda na nossa saúde. Deus transborda no momento em que estamos lá deitados. Senhor, eu não queria trabalhar hoje. E o Espírito Santo te persuade a avançar, a continuar trabalhando. Senhor, estou cansado de buscar emprego e não encontrar. O Espírito Santo te anima. Continua, tem uma porta. Você está próximo, está quente, continua avançando. O Espírito Santo, ele todos os dias faz a graça de Deus transbordar por meio das nossas vidas, em nosso benefício e em benefício das pessoas à nossa volta, dos nossos familiares, dos nossos amigos. A graça de Deus é transbordante. Ela não fica ali limitada na praia. Não, ela avança e ela avança. E Deus quer avançar por meio das nossas vidas, por meio da vida dos seus servos e servas. Deus quer avançar. Deus procura servos abundantes. Os campos estão férteis. Os campos estão prontos para a colheita. Mas poucos são os servos abundantes. Deus chama servos abundantes. O apóstolo Paulo era um servo abundante. E eu tenho certeza que aqui nesse lugar, existem muitos servos e servas abundantes que produzem para Deus em todas as situações, diante das dificuldades, diante dos tempos difíceis. Por quê? Porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O apóstolo Paulo diz: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho árduo, trabalho cansativo, não é em vão, não é sem propósito, não é inútil. Eu poderia estender um pouco mais, mas eu não contei. Porque o apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui um pano de fundo social. Os escravos naquela época ficavam comentando um com o outro: esse trabalho aqui que o meu dono, que o meu patrão é moderno, mas que o meu senhor pediu para fazer, para mim ou para nós fazermos, é inútil, é sem propósito. E isso talvez esteja presente, talvez não, acredito que esteja, em muitas igrejas. Ou seja, o trabalho que eu estou prestando para Deus é sem propósito, é inútil, não vai produzir frutos,
Não, quando o trabalho é feito no Senhor, na presença do Senhor, ele produz frutos. Ele não é um trabalho inútil. O nosso trabalho não é vão, não é vazio. Ele, sim, vai produzir os frutos no momento certo, no momento que o Senhor deseja. O Senhor trabalha para isso, mesmo enquanto estamos ali dormindo, descansando. O Senhor está trabalhando para que os frutos do reino de Deus apareçam, mas eles irão aparecer caso nos dediquemos na obra do Senhor, caso perseveremos na obra do Senhor. Os frutos vão aparecer. E o serviço cristão possui um valor eterno. O maior tesouro que nós temos, o próprio Jesus disse isso. O maior tesouro que nós temos é as boas obras que praticamos. Aquele choro na madrugada pela vida do irmão que está doente, aquele choro na madrugada em um contexto de oração pela igreja, aquele choro, Jesus, o Senhor enxerga. O Senhor não perde nada. Uma simples lágrima que derramamos é trabalho na obra do Senhor. O Senhor enxerga. Então a essência da mentalidade do servo, ela pode ser expressa a partir de um dizer do nosso Senhor Jesus: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Os nossos tesouros precisam estar lá no céu. E não existe maior tesouro na vida de um cristão do que as boas obras que ele realiza em benefício do reino de Deus, em benefício da igreja de Deus, em benefício dos perdidos, em benefício daqueles que estão afastados. São obras com um valor temporal, mas com um valor eterno. Naquele dia, os mortos irão se levantar e virão ao nosso encontro. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão, por tudo o que Deus te usou para fazer em meu benefício. E para fechar, o apóstolo Paulo, ele também nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, 9. Não podemos nos deixar tomar pelo desânimo. Precisamos estar enraizados na fé. Precisamos perseverar na missão cristã. E precisamos ser servos abundantes. Porque assim, quem ganha é o reino de Deus. Quem ganha somos nós. Quem ganha é a igreja do Senhor. Então o seu trabalho, irmão e irmã, não é em vão. O teu trabalho tem valor. Amém? Glória ao Senhor. Eu quero convidar os pastores para nós fazermos um momento de oração. Você, irmão, irmã, que encontra-se talvez desanimado diante do fato de não estar enxergando os frutos da sua missão, os frutos do seu chamado, eu quero te convidar, fique de pé, vamos orar. E aqueles que estão enxergando os frutos, também fiquem de pé, para que vejam mais frutos, porque nós estamos firmados na videira verdadeira. E o Senhor Jesus disse que sem Ele nada poderíamos fazer. E se fazemos alguma coisa é porque Ele está em nós. E Ele quer produzir mais através das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar o pastor, ambos os pastores, para que façam uma oração consagratória e uma oração exortativa. Uma oração consagratória e uma oração exortativa. Amém, irmãos? Deus, fica todos de pé, irmãos, em nome de Jesus, curva a sua cabeça. Uma oração consagratória para que Deus consagre cada vez mais a nossa missão. Para que Deus proteja cada vez mais a nossa missão. Amém, Jesus. Colocamos, meu Pai, todos os irmãos aqui presentes em tuas mãos, meu Pai. Consagramos a Ti, ó Pai, para a honra e a glória do Teu santo e poderosíssimo nome, Senhor Jesus, a vida de cada um. Meu Pai, tudo isso foi ministrado, meu Pai, verdadeiramente nessa manhã.
Senhor Jesus, venha trazer frutos dignos de arrependimento, ó Pai. Que o teu povo, ó Pai, venha verdadeiramente fazer a tua obra, que é uma obra evangelística, uma obra missionária, uma obra, meu Pai, verdadeiramente, onde vamos ganhar vidas para Ti, Senhor. Que o Senhor venha consagrar, meu Pai, os pais, os avós, as mães, os primos, os tios, as famílias, meu Pai, em Tua presença, meu Pai. Que famílias possam estar gerando outras famílias espirituais. É isso que nós pedimos, meu Pai, te agradecemos no santo e poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Primeiramente agradecemos, Senhor Deus, por a palavra ministrada nos nossos corações. Acredito que veio direto do céu, Pai, ao nosso encontro nessa manhã. Pai Santo, eu consagro a cada família aqui, Senhor Deus. Direciona, Senhor Deus, a Tua presença em cada lar que se representa aqui, Senhor Deus. Que o Senhor venha conservar, Senhor Deus, a fé de cada um. Que o Senhor venha ministrar nos corações de cada um nesta manhã, Pai. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, com pensamento diferenciado. Saímos daqui, Senhor Deus, com pensamentos maduros, ó Pai. Assim como o apóstolo Paulo, Senhor, que tudo que nós fazemos, que nós vamos fazer em Teu nome, ó Pai. Assim nós consagramos, ó Pai, também cada vida, Pai, a cada criança que está aqui, a cada lar, Pai. E ministra, Senhor, nas nossas vidas. Meu Pai, nos ajuda a entender melhor a Tua palavra, para decifrar, Senhor Deus, nas cortinas, Senhor Deus, da profundidade da Tua palavra. Meu Deus, fica conosco, ó Pai. Venha nos encher bem mais, Senhor Deus, e venha fazer com que nós frutificamos, assim como a Tua palavra nos diz, e ela garante que nós vamos frutificar no nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Pai, te peço estas bênçãos, é no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Quero agradecer mais uma vez, em primeiro lugar, ao Deus Todo-Poderoso, por ter me confiado a honra de trazer a palavra aos irmãos, e que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Grande Deus, e a terra se abalou. Amém?
Thank